Graça e paz, meus irmãos, aqui é o pastor George, pastor da Igreja Batista em São João do Oriente, no leste de Minas. E nós estamos aí dando continuidade à nossa preparação para o batismo. Já falamos na primeira lição sobre a doutrina do batismo, já falamos também sobre o ensino da ceia do Senhor. E hoje nós vamos ir para o estudo 3, que fala sobre a igreja e a sua disciplina. Tá bom? Então, nesse estudo de hoje a gente vai trabalhar no ponto 1, a composição da igreja, seu propósito e sua missão. O ponto 2, a natureza e o funcionamento da igreja. Número 3, a integração dos membros da igreja. E número 4, os tipos de disciplina aplicado na igreja. Então é lógico que nós não vamos fazer um estudo extenso, Nós vamos dar uma ideia objetiva sobre os pontos principais do que é uma igreja e também sobre a importância da disciplina para o crescimento de cada membro, para o crescimento da igreja como grupo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto, que é a composição da igreja, o seu propósito e sua missão. Primeiro, a igreja ela é composta pela união, assembleia, reunião, congregação de todos aqueles que foram salvos e remidos pelo sangue de Jesus. Então, a igreja, existe uma palavra lá na Bíblia que vem do grego eclésia, que significa os chamados para fora, ou seja, pessoas que foram chamados para fora da vida que vivia antes, para agora viver uma nova vida em Cristo, como a gente estudou no batismo. O seu propósito e missão no mundo é glorificar a Deus e proclamar a salvação aos homens, promovendo a reconciliação de todos com Deus, por meio de Cristo. Lá em Atos 2:47, por exemplo, ele diz assim: a igreja estava louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar. Ou seja, quando a igreja vive o seu propósito de louvar, de adorar a Deus, propósito de viver em comunhão, ajudando uns aos outros, ela acaba, na verdade, promovendo a reconciliação de tantas outras pessoas, que vê a mudança na vida dos irmãos da igreja, que vê o amor, que vê o relacionamento cristão saudável, e isso faz com que se acrescente, ou seja, promove essa reconciliação através da igreja ser o que ela nasceu para ser sal, ser luz, fazer a diferença. Amém? Também nós temos em Mateus 16:18 uma outra parte que nos fala sobre a importância da igreja na reconciliação do ser humano com Deus. Olha o que diz Mateus 18:18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Então aqui na verdade está falando acerca de como tratar de um problema do irmão, como tratar um problema de perdão entre irmãos. E quando alguém não aceita seguir no padrão, seguir na mesma direção que a palavra de Deus ensina sobre como deve ser o relacionamento na igreja, pode acontecer isso aqui, um desligamento do grupo, que como ele está dizendo aqui, tem pessoas que não levam a sério isso, mas foi Jesus que disse, que se a igreja desligar alguém na terra, há também um desligamento no céu. Então assim, da mesma forma que se uma igreja ligar alguém a Cristo, a comunhão da igreja também é ligado no céu. Então a igreja tem sim esse papel de religação do homem com Deus. Agora é claro, através de Jesus Cristo. Mas não esqueça que a igreja ela é chamada o corpo de Cristo. Ou seja, a presença física de Cristo na terra é através dos seus discípulos, daqueles que o seguem. É o que a gente costuma dizer, Talvez a única Bíblia que as pessoas aí fora venham a ler seja a nossa vida como cristão. Por isso, nós como cristãos temos que zelar por uma conduta, por dar um bom exemplo, por
demonstrar amor de verdade, porque isso pode ajudar muitos a chegarem a Cristo. Eu mesmo só estou aqui hoje pastor, porque teve duas pessoas muito especiais que eram cristãs e que demonstraram esse amor de Deus para mim, a dona Ana e Davi. Isso me ajudou a entregar a minha própria vida para Cristo. Então, muito importante a minha missão, a sua missão como igreja, de pregar o Evangelho, de fazer novos discípulos, de trazermos as pessoas para perto de Deus. Amém? Vamos prosseguir. Agora a questão da natureza e do funcionamento da igreja. Romanos 14, 4 e 5, ele fala algo interessante sobre isso. Eu queria que você abrisse aí para você ler comigo esse texto. Romanos, capítulo 12, versículo 4 e 5. Diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente membros uns dos outros. Olha aqui o que ele está dizendo. A igreja, ela é o corpo, é a presença física de Cristo no mundo. É o que está dizendo aqui o apóstolo Paulo na sua epístola para os Romanos. Como corpo, a igreja é constituída de diversos membros, tal como acontece no corpo. Todos os membros da igreja precisam estar unidos, física e espiritualmente, através da comunhão, através da doutrina. Lá em Atos 2, 41 até o 47, a gente leu só 47, mas eu queria convidar você a abrir de novo aí, para a gente ver como que realmente vivia essa igreja, que é o modelo que a gente tem que buscar seguir, né? Como que deve ser o funcionamento dessa igreja. Porque se nós somos um corpo, igual aqui, né? Nenhum dedo é igual ao outro, mas todos estão interligados, todos têm uma função, todos são importantes, cada parte do corpo faz diferença. Tanto é que quando a gente sente uma dorzinha no dedinho do pé, né? Parece que todo o corpo sente. Quando a gente está com uma dor de cabeça, todo o corpo sente. Então a igreja precisa ter esse entendimento, né? A importância de cada um, a participação de cada um, o envolvimento de cada um na igreja. Cada um que não vem faz muita falta. Cada um que está sofrendo, a gente sofre junto. Cada um que está se alegrando, a gente se alegra junto. Mas vamos ver então aqui o exemplo dessa igreja primitiva, que deve ser, irmãos, o nosso alvo sempre. Seguir esse exemplo aqui. Diz assim: e perseveravam, 41, perdão, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então volto a enfatizar, né? Quando a igreja funciona realmente como um corpo, como a igreja funciona como essa igreja aqui, que cada um dá sua participação, que cada um ajuda, cada um faz o que pode, quem tem mais recurso ajuda quem tem menos recurso, conforme a necessidade, é claro, nada de exploração. Mas era algo assim, eles viviam juntos em oração, eles viviam juntos estudando a palavra de Deus, meditando ali, perseverando na doutrina que os apóstolos passavam, a doutrina de Jesus, as palavras de Jesus, os ensinamentos da palavra de Deus. Eles permaneciam em comunhão, estavam nas casas participando da refeição juntos, estavam juntos também lá no templo, com todos participando de momentos especiais. E a igreja precisa resgatar isso, né? Esse prazer de estar junto, esse prazer de trabalhar junto, de celebrar junto. Igreja, ela só funciona
Pessoas pensam que igreja é o templo, o lugar que se reúne. Não é, gente. Igreja são as pessoas. O templo é um lugar que a gente consagrou para a gente estar junto adorando a Deus. Mas quando a gente está reunido como um pequeno grupo nos lares, com algumas famílias diversas, ali também é parte da igreja. Então a gente precisa, disso, desse momento de comunhão com os nossos irmãos, participar da escola bíblica, participar dos cultos de oração, participar dos cultos noturnos, participar dos retiros, das programações juntos, aproveitar essa oportunidade, como eu costumo dizer, aqui na Terra nós estamos estagiando para poder viver no céu. E se a gente não viver junto aqui na Terra, como é que a gente vai viver junto no céu? Então eu costumo dizer, é muito importante a gente entender essa natureza da igreja, que é o corpo de Cristo, e entender a importância da gente estar junto, servindo, trabalhando, cooperando com a obra de Deus. Amém? Terceiro ponto é a questão da integração dos membros da igreja. Cada membro está ligado e interfere na vida do corpo. Quando um membro do corpo não compartilha dos princípios da comunhão, ele precisa ser disciplinado para não comprometer todo o corpo. Tem alguns textos aqui que eu não vou conseguir ler eles todos, porque é muito grande. Mas eu queria pedir que você lesse depois com calma. Que é 1 Coríntios 5, de 1 a 13, e João 7, de 1 a 26. Eu vou ler só 1 Coríntios, tá? 5, de 1 a 13. Então abre aí, que é para a gente acompanhar, porque ele já conta uma experiência de um caso que precisou dessa disciplina. Não sei se você conseguiu entender, mas a importância da integração do corpo, da união, é fundamental. Quando uma parte do corpo não funciona direito, pode trazer diversos prejuízos se não for tratado. Então é lógico que sempre o objetivo é tratar do problema, tratar da pessoa para ajudar a pessoa. Mas o problema é quando essa pessoa não quer ser tratada. Essa pessoa não quer participar da igreja. Essa pessoa não está junto, ela não se compromete, ela não ajuda, ela não coopera. Então às vezes ela só é membro de nome. Está o nome dela lá como membro da igreja, mas não participa. E a gente precisa, o Senhor Jesus, ele deseja que cada pessoa não apenas tenha o seu nome no rol de membros, mas que ela seja de fato participante, para que ela possa crescer e ela possa ajudar no crescimento dos outros, tá bom? Então vamos ver aqui um exemplo que infelizmente é negativo, mas para mostrar como pode trazer um mal para todo o resto das pessoas que estão no grupo, quando alguém não quer participar, quando alguém não quer seguir os padrões de crescimento da igreja. Então vamos ler. 5, de 1 a 13. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, como nem ainda entre os gentios, como é haver quem abusa da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente do corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente, que o que tal ato praticou em nome do Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras,
porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que se dizer irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, ou tal nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse inimigo. Eu não vou detalhar aqui o texto todo traz muito ensinamento, mas só para explicar que o que aconteceu. Havia uma pessoa nessa igreja de Corinto que foi pregado para ela a palavra, que ela se batizou, que ela ouviu, estudou a palavra, participava da igreja, mas de repente ela posta toda a fé, abandonou a fé e começou a se envolver, se relacionar sexualmente com a mulher do seu pai. Né? A fornicação é o relacionamento fora do casamento, né, sexual. E a Bíblia, ela diz, né, que os fornicários, os adúlteros, não herdarão o reino dos céus. E aí, como ele diz aqui, ele não está dizendo que a gente não vai se relacionar com as pessoas que estão no mundo que fazem isso, mas que a gente tem que disciplinar aquele que aprendeu a palavra, que está sabendo que é pecado, e ele continua nessa prática. Então essa pessoa, ela precisa ser disciplinada para o bem dela, para que ela possa se arrepender e mudar de vida, e para o bem do todo outro grupo, que está procurando viver, se esforçando para viver na pureza, na santidade que requer para a gente poder ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor Jesus. Então entenda bem isso aqui, gente. Não é uma questão de preconceito contra as pessoas, é uma questão de conceito que está na palavra de Deus. Pessoas que foram ensinadas, que foram educadas, igual vocês estão aprendendo aqui, vão aprendendo no último estudo sobre a conduta cristã. Como que nós devemos fazer diferença nesse mundo? Nós precisamos aprender. Mas depois que a gente aprende, se a gente desobedece, a gente tem que ser corrigido. É igual na nossa família, quando a gente faz alguma coisa de errado, o pai e a mãe não vai lá chamar atenção para nos corrigir. Eu não sei vocês, mas eu até quando fazia alguma coisa na escola, minha mãe ia lá, ouvia a professora, chamava minha atenção, me fazia pedir desculpa para a professora. E se fosse com algum colega, me fazia pedir desculpa para o colega, para eu aprender que eu preciso, quando errar, preciso me desculpar, eu preciso corrigir os meus erros. E na igreja, mais ainda, gente. É muito importante a gente entender, porque se não for corrigido, alguns casos muito graves, acaba virando bagunça na igreja e atrapalha todo o restante. Tá certo? Um outro exemplo, não vou ler, você pode ler depois se quiser, Josué 7, de 1 a 26, que é o exemplo de Acã. Por causa de um homem que roubou imagens, esculturas, roubou a capa babilônica, que Deus tinha mandado queimar tudo, não pegar nada, que era tudo consagrado aos deuses dos povos antigos. E aquele homem pegou aquela capa, pegou aquele objeto maldito, e por causa disso o povo de Israel foi vencido por um povo que era menor do que ele, e passaram uma vergonha. Depois Deus foi mostrando para Josué que tinha alguém que se rebelou, alguém que tinha feito algo errado. Ou seja, o erro de uma pessoa prejudicou todo um exército do povo de Israel e foi derrotado naquela guerra. E só depois que foi retirado, que foi corrigido, que foi disciplinado, foi que o povo de Israel foi lá e pôde derrotar aquele povo. É assim, gente. Infelizmente é assim mesmo. Ou felizmente, né? Porque se não houver correção, como é que vai haver melhora? Eu penso dessa forma, né? E nós temos o último ponto agora, que é os tipos de disciplina aplicado na igreja. Então vamos lá, o primeiro tipo de disciplina é o que a gente chama de disciplina formativa. Em outras palavras, é aquela disciplina que visa você formar o caráter da pessoa, através do que? Da informação,
da pregação, do ensino, da explicação. Vou exemplificar quando a gente tem uma criança ainda bebê. Então você vai falando com ela, não faz isso, meu filho, não bota a mão na tomada, não bota a mão ali naquele ferro porque ele é quente, vai queimar o seu dedinho. Então essa parte da informação, né? Ensinar como pegar as coisas, ensinar como mexer com as coisas, comer, tudo isso é a parte formativa que você vai formatando o caráter. E lá em Efésios 4, de 11 a 16, ele fala um pouquinho sobre isso, né? Sobre os dons, sobre os ministérios, a importância dos pastores, dos mestres, dos líderes, para poder capacitar, educar espiritualmente, biblicamente os crentes, para que eles possam conhecer a palavra, ser aperfeiçoado, né? O conhecimento é a primeira parte no processo da disciplina. Tem gente que pensa que disciplina é só puxar a orelha. Na verdade não, o início da disciplina é a educação, que a gente faz na escola bíblica. Ali é uma disciplina formativa, que a gente faz pregando a palavra no culto. Então é disciplina formativa, embora às vezes também a disciplina corretiva, que é o segundo ponto, né? Então a disciplina corretiva já visa reconciliar e recuperar o membro que está em falta, ou seja, essa pessoa já sabe, já foi ensinado o que é certo e o que é errado, mas mesmo assim ela cometeu um erro. E aí, aqui eu queria que você abrisse aí, Mateus 18, 15 e 16, que aqui para mim é um dos maiores ensinamentos sobre a questão da disciplina que a gente tem na Bíblia. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Mateus 18, e 16. Achei. Diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Então, tipo assim, você viu o irmão pecando, você viu o irmão cometendo um erro contra você, ou contra a igreja, ou contra os ensinamentos de Cristo. A proposta não é sair fazendo fofoca do irmão para o pastor, para outras pessoas, não. A proposta é você primeiro ir até ele, com todo amor, com todo carinho, com toda sabedoria, mas tem que ir. Por que você está fazendo isso, irmão? Você está precisando de ajuda? O que está acontecendo? Porque foi falado isso, é ensinado isso. Hoje a gente está vivendo um momento que as pessoas não querem mais ser corrigidas, não querem mais ser chamadas a atenção, mas como que vai haver um aperfeiçoamento se não houver uma correção? Então essa disciplina corretiva, ela visa isso. Aí o irmão não ouviu, você foi lá, falou com o irmão, ele não quis te ouvir. O que você vai fazer? Você vai chamar mais 2 pessoas experientes, pode chamar até mesmo um pastor, um líder da igreja, pessoa sábia, né? Para tentar juntamente conversar com essa pessoa, para tentar ajudá-la, né? Agora, se ela não quer, mas esse é o processo da tentativa. Por isso que quando a gente forma uma comissão para visitação, a gente dá o nome de comissão de reconciliação, porque o objetivo é exatamente esse, corrigir para poder recuperar, para poder reconciliar o irmão, e não que a gente quer expulsar o irmão da igreja, tá certo? E vem a terceira parte, que é a disciplina de desligamento, né? No passado a gente falava de disciplina cirúrgica, e aí é o texto que a gente leu lá em Coríntios, que Paulo mandou tirar realmente a pessoa do meio, porque ele não queria se arrepender, ele não queria reconhecer o seu erro, ainda se achava melhor que os outros, fazendo algo totalmente errado. E aqui em Mateus 18, 17 e 18, ele mostra essa disciplina aqui também, de desligamento. Olha só o que diz. Se não as escutar, então levou as testemunhas, mas se não as escutar, dize à igreja.
E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Ou seja, a disciplina cirúrgica, ela visa oficializar a decisão do membro que se recusa a ser corrigido pela palavra, não é nem pelo irmão não, pelo que a palavra está dizendo. E não deseja continuar seguindo com a igreja, nem seguir os seus princípios, os seus valores bíblicos e cristãos. Então, essa última parte da disciplina só acontece se a pessoa realmente não quiser ser corrigida. Se ela quiser viver a vida do jeito que ela quiser, o que também é um direito dela. O próprio Senhor Jesus tinha no meio do grupo dele, dos 12, um que no final abandonou, traiu ele, foi se enforcar e morreu, que foi Judas. Que estava com ele, viu os milagres e viu as maravilhas e ouviu os melhores ensinamentos, as melhores pregações, que foi a do próprio Jesus. E infelizmente ele não quis seguir. Ele quis seguir o seu caminho. Agora Jesus deu para ele 3 anos de oportunidade. Participou até da última ceia com ele. Entende? E, infelizmente, às vezes há casos que a gente tem que chegar a esse ponto. Tipo, a pessoa veio para a igreja, foi batizada, aprendeu, viveu muita coisa boa na igreja, mas infelizmente com o tempo ela tomou a decisão de viver a vida dela, de seguir a vida do jeito que ela queria, ou foi para outro lugar, ou foi para outra igreja, Então o direito da pessoa é seguir o que ela quiser. Ok, então acabou a luz aqui agora. Eu vou só falar, vocês ouvem aí para não perder esse vídeo todo, né? Chegou, tá acabando, indo e voltando. Mas a disciplina cirúrgica, que é a disciplina de desligamento, é em último caso. A gente sempre vai, né? Também deixar as portas da igreja abertas quando você quiser voltar, como filho pródigo, né? Eu costumo dizer que a diferença entre a ovelha perdida e o filho pródigo é esse. A ovelha perdida, ela se perdeu no caminho e não sabia como voltar. Então o pastor foi lá atrás dela, pegou em seus ombros e trouxe de volta para o aprisco. Olha, o filho pródigo é diferente. Ele tomou a decisão de sair, ele quis viver a vida do jeito que ele queria. Então o pai teve que permitir, deixar ele ir, que ele era independente, e o pai teve que ficar aguardando, ansioso, a volta dele, porém o pai não foi lá atrás dele. Então ele teve que passar pelos apertos, passar fome, perder todo o dinheiro, ser traído pelos falsos amigos, para daí dizer: eu quero ser pelo menos um trabalhador do meu pai, que eu não vou passar fome. E ele voltou arrependido, e o pai o recebeu de braços abertos, dando para ele uma nova oportunidade. E é assim que eu vejo. Existem hoje, na minha opinião, muitos filhos pródigos que tomam a decisão de querer viver a sua vida. E o Senhor continua amando, continua querendo ajudar. Mas é preciso que eles aceitem ser corrigido, ser disciplinado, seguir o padrão da casa. E Deus faz a festa quando ele volta. Mas enquanto ele não volta, ele vai ficar lá sofrendo, vivendo a vida do jeito que ele quer, mas sem ser feliz na presença do Pai. Amém? Então o estudo de hoje, o objetivo é esse, né? Estudamos então a composição da igreja, o seu propósito e missão. Então a igreja é composta pelas pessoas que creram em Jesus, entregaram suas vidas a Cristo e resolveram: agora a gente quer viver junto. O propósito da igreja é glorificar a Deus, é louvar o Senhor, ser sal, ser luz, para abençoar a terra, as pessoas da terra. A missão é pregar o Evangelho, é reconciliar as pessoas com Deus, é levar esse maravilhoso Jesus para as pessoas. A natureza e funcionamento da igreja: a igreja é o corpo de Cristo, ela não é do homem, ela é de Cristo, mas ela é composta por homens e mulheres que resolveram seguir a Cristo, servir de exemplo para as outras pessoas, e que está ali unido, né, vivendo essa comunhão plena,
em oração, estudo da palavra, em comunhão, repartir o pão e ajudar uns aos outros, né? Isso faz toda a diferença. E a integração dos membros, né? A importância da gente entender que estamos interligados, que somos interdependentes, nós precisamos estar junto com nossos irmãos, temos prazer em estar junto nos cultos, na EBD, nos cultos de oração, nos retiros, juntos o tempo que a gente puder, amém? E infelizmente, alguns casos de pessoas que não querem estar, né, que querem seguir a vida do jeito que elas querem, não querem seguir o padrão de Deus, aí precisa haver o padrão da disciplina, buscando primeiramente informar, orientar para que a pessoa entenda, seja esclarecida. Depois, se ela não entender ou errar, né, buscar a correção, buscar a reconciliação, a recuperação. Agora, se ela não quiser, é o direito dela de seguir a vida dela do jeito que ela quiser. Só que aí a igreja também vai ter que desligá-la do meio, porque ela tem que seguir com aqueles que querem seguir junto. Amém? Então, espero que tenha sido bem claro para vocês. Se tiver alguma dúvida, depois coloca nos comentários ou manda no meu WhatsApp, né, o pessoal da classe, que a gente vai estar aí para ajudar como a gente puder. Que Deus te abençoe. Logo, logo eu vou estar gravando aí essa semana pelo menos mais 2 para a gente fechar o estudo. Tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um abraço.